convidando a doutora Irene. Ah, aqui está. Boa tarde, doutora Boa Irene. Tudo tarde, bem, como é que Irene? tá? Tudo bem por aí? Tudo bem, Irene. Já tenho várias pessoas entrando aqui. Eu estou dando assim, esperando só um pouquinho. Como às vezes a conexão problema, tal, né? Eu entrei um pouquinho, 5 minutinhos antes, para não ter perigo de dar problema. Às vezes a gente chama, você viu, foi rápido, eu te chamei, já deu certo, já entrou rápido, então, É que eu tô né? com o meu assessor aqui, que você conhece, que é meu sobrinho. Ai, que bom, que ótimo. Isso é bom, porque essa parte tecnológica às vezes dá problema para gente, né? Para mim, Olha tanto aqui a pede quanto. Patrícia. Olha, o pessoal tá mandando aqui beijo, falando que são fãs. Estão aqui já mandando aqui um beijo pra gente. Obrigada, viu, Patrícia? Obrigada a todos que já estão entrando, a Rafaela, todos Eu que tô estão lendo aí os nomes aqui de um monte de gente. prestigiando. Pois é, nós estamos aqui aguardando, viu, dar assim o horário, né, pra gente, Tá, ó, faltam só alguns minutinhos, né, para nós começarmos, daí eu assim a tô gente vai pronta aqui. contando. Tá tudo certo aí? Aqui tá tudo certo, na hora que vocês quiserem, eu tô prontinha, tá bom? Tá. Ai, que bom. Olha, tem muitas pessoas, Irene, entrando aqui Tem para Kelly Park, tem prestigiar. um monte de gente aí que eu já tô vendo o nome que eu conheço já. Tem bastante gente conhecida, que legal, viu? Muito bom. A querida Aliasca acabou de entrar. A minha amiga, ela fala amiga de ouro, ela é uma pessoa muito especial, você conhece também, ela é ótima. A Patrícia aqui também falando que está ansiosa esperando. Bom, Vamos lá, vamos ver. então, vamos começar. Ó, a Kelly, nossa, tem muita gente aqui querida aqui participando, É né? isso. Primeiro, então nós vamos começar, né? Antes de mais nada, eu quero agradecer imensamente, né, ao Cefac, a doutora Irene, a Irene Marquesan, por aceitar esse nosso convite em participar. Nós vamos fazer uma série de lives com todos os profissionais, né? Com todos não, com a maioria dos profissionais do Cefac, né, para vocês conhecerem um pouco do nosso trabalho, quais são os profissionais que trabalham lá, e também tirar dúvidas de vocês de diversos assuntos, de vários temas, né? Então, antes de mais nada, eu vou me apresentar. Muitas pessoas já me conhecem, mas para quem está entrando, nós sabemos que tem profissionais, tem fonoaudiólogos, mas também tem muitos pais que estão participando, né? Então, eu sou a Rosana Cristina Boni, eu sou fonoaudióloga, eu me formei em 86, né? E fiz o mestrado e doutorado na Unicamp e sou especialista em motricidade orofacial. E eu atuo, né, com muita alegria no Cefac. É um centro que me acolheu. O Cefac, o que que é para vocês saberem? Cefac é Centro de Especialização em Fonoaudiologia Clínica. E lá, além dos atendimentos clínicos, nós temos também os cursos. Então, são diversos cursos de aprimoramento, especializações, extensões, enfim, vários cursos. E o Cefac foi fundado, gente, em 1983, por essa pessoa maravilhosa que daqui a pouquinho já vai se apresentar e falar com vocês. Ela fundou o Cefac, a nossa diretora, né? Então, eu vou passar a palavra, né, à doutora Irene, a Irene Marquesan, para que ela possa se apresentar também, porque dentro dos fonoaudiólogos nós sabemos que, né, todos a conhecem, mas como tem pais, então nós vamos fazer essa apresentação um pouco mais formal, mas depois vai ser um bate-papo bem gostoso aqui, tá bom? Então, Tudo bem. doutora Irene Marquesan, a palavra agora é sua. Olá a todos. Primeiro eu quero agradecer a doutora Rosana Boni por essa oportunidade de eu estar aqui com vocês. Já aviso que eu sou muito ruim em tecnologia, mas eu tenho aqui ao meu lado direito o meu sobrinho querido, Vitor, que Marquesan também, e que está aqui comigo para me socorrer caso aconteça qualquer problema. Então, não se desesperem. Se cair alguma coisa, eu tenho um expert do meu lado direito. Tá bom? Ótimo. Eu me formei na PUC, né? Em 77, fiz mestrado na PUC também, e depois fui fazer o doutorado na Unicamp, que é uma faculdade do meu coração também, uma universidade imensa, não é uma faculdade, né, do meu coração.
E a minha área de especialidade, como 90% que está entrando aí já sabe, fora os pais, né? É a área da motricidade orofacial, que eu realmente tenho paixão por ela. E é isso. Vamos lá. Nem sempre eu vou saber responder tudo que ela pergunta, mas eu vou fazer de tudo que eu Até sei. parece, né, Irene? Bom, Irene, olha, nós vamos hoje, o nosso tema é para falar um pouquinho das interferências em relação à produção da fala. Então, nós sabemos que a fala é uma parte, a realização motora da linguagem. Mas a fala não é só isso, assim, um ato motor simplesmente, ela envolve muito mais, né? Muito mais. Então, eu gostaria que você começasse falando um pouquinho o que é a fala, né? O que ela representa. Então, a fala, a produção da fala, né, feita pelos nossos órgãos fonoarticulatórios, né? Então, se ela é produzida por estes órgãos fonoarticulatórios, um dos primeiros problemas é que eles estejam bem, né? Se eu tenho uma alteração dentária, de maneira em geral, né, ela acaba pondo em risco, pode pôr em risco, não obrigatoriamente, porque vai depender da alteração dentária, mas ela pode pôr em risco a produção da fala. Se eu tenho a voz também, a própria voz pode interferir na minha comunicação. Embora ela não seja uma área da fala, quem trabalha com fala tem que saber diagnosticar isso também, porque às vezes o paciente vem para a gente com problema de voz, mas dizendo que é um problema de fala, e realmente não é, ou pode estar interferindo, mas não ser o problema principal. Eu acho que a primeira coisa que todos nós, fonoaudiólogos, estou vendo um monte de gente entrando, mandando recados, eu estou emocionada. Muito obrigada, pessoal. Estou adorando ver vocês aqui, só o Também nominho estou de muito vocês. feliz. Eu estou muito feliz, realmente. Então, eu acho que a primeira coisa quando um paciente ou pais do paciente chegam para a gente para procurar, para dizer assim, eu tenho um problema de fala, é essencial, é importantíssimo nós fazermos um diagnóstico bem feito. Qual é a razão do problema de fala que aquele paciente tem, né? E para a gente falar bem, a gente precisa de estruturas adequadas. Então, fazer uma boa avaliação dos órgãos fonoarticulatórios, dos dentes, que são essenciais também, né? Se nós conseguirmos realmente fazer uma avaliação bem feita e para a gente chegar na causa, é o ideal. Muitas vezes, quando a gente é mais novo, recém-formado, a gente tenta consertar a fala de cara. Olha, não é abóbola, é abóbora. Não adianta, gente, eu estou recebendo tantos coraçõezinhos e coisas boas aqui que eu estou É emocionada. muito gostoso, né? É Olha, muito gostoso, Irene. meninada, vamos parar com isso, que eu estou nervosa aqui com tanta elogia. Estou Fica ficando tranquila. nervosa aqui. Então, eles estão me tirando do sério. Olha que bonitinho, tá muito bonito. Enfim, então vamos nos concentrar aqui. Então, a primeira coisa que quem recebe um paciente de fala, né, é fazer um diagnóstico bem feito. Por que será que aquele paciente tem um problema de fala? Será que o problema está na fala mesmo? Será que o problema está na voz? Eu posso ter uma voz alterada, né? E parece que aí a fala fica alterada. Eu posso ter uma anatomia que não permite uma boa fala. Então, o exame inicial nosso é fundamental. E conversar com os pais, se é uma criança, evidentemente, é muito, muito importante. Às vezes, o problema de fala daquela... ele não está aprendendo tal som. E você vai ver o irmãozinho dele, ou a mãe, ou o pai, a avó, seja quem for, tem o mesmo problema. Então, lembrando que a gente vai imitar, quando a gente é criança, aquilo que a gente está vendo, aquilo que a gente está ouvindo, né? Então, isso é fundamental. A avaliação, para mim, é a base de qualquer tratamento que a gente vai fazer. Se eu tenho uma boa avaliação, se eu consigo detectar de onde aquilo possivelmente vem vindo, nem sempre a gente acerta na primeira vez, mas se a gente consegue realmente ter assim uma ideia, assim, olha, eu acho que isso é porque X.
Então, a primeira coisa é detectar isso. Ele tem estruturas adequadas, ele tem uma boa mobilidade da língua, ele tem, não tem problema da ATM, articulação temporomandibular, que vai fazer ele falar com a boca mais fechada, né? Eu acho que um bom fonoaudiólogo, que está investindo aí na sua profissão, como tanta gente que está entrando para ver se eu tenho alguma coisa nova aí para falar, né? Eu acho que a primeira coisa é um bom diagnóstico, e começa examinando todas as estruturas orofaciais. Os dentes são fundamentais para a gente falar, eles aumentam o espaço, porque para o banguela, né, vai ficar mais difícil de falar. Então, os dentes, se eles estão em ordem, se eu não tenho dor, por exemplo, na articulação temporomandibular, que vai fazer com que eu fale com a boca mais fechada, porque dói quando eu vou movimentar a boca, a mandíbula, né? Então, a avaliação, para mim, é o ponto de partida. E uma avaliação não é uma avaliação única, ela tem diversas partes. Uma é a avaliação da estrutura, né? Como é que está essa cavidade oral, como estão esses dentes, de que maneira está essa região que vai poder produzir a fala. Lembrando que nós temos a voz também. A gente fala, mas se eu tiver com a voz assim, isso também. Então, é uma série de problemas. Atento. Será que não é audição? Diga. Pensei que tinha acontecido alguma coisa. Doutora Irene, deu uma travadinha aqui, desculpe interrompê-la, mas deixa eu só, as pessoas estão falando, deixa eu só responder uma coisa para elas, estão preocupadas se vai ficar salva, tá? Vai ficar salva essa live, então tem algumas pessoas preocupadas que estão precisando sair, fiquem tranquilas, nós vamos salvar a live no final, tá? E teve um probleminha só agora, mas quem está travando, dá uma olhada, porque tenta entrar no 4G de vocês, alguma coisa assim, porque deve ser problema da internet, porque acho que o sinal da doutora Irene está ok, e aqui também. Então, dá uma verificada, mas fiquem tranquilos que nós vamos deixar salvo, tá? Então, desculpe interrompê-la. Vou aproveitar para complementar isso aí, né, que você estava falando, em relação à importância do diagnóstico bem feito, né? É extremamente importante e também a contribuição dos outros profissionais, né? Nós sabemos que quando nós fazemos nossa avaliação, muitas vezes nós temos os outros profissionais, então ortodontistas, os outros profissionais otorrinos, psicólogos, vários profissionais que participam dessa nossa avaliação para realmente ser adequada, para que a gente trace um planejamento terapêutico em cima da avaliação correta, né? Então, muito bem colocado isso para nós. Então, eu vou fazer, tenho várias perguntas aqui, o que a gente não conseguir responder agora, não tem problema, pessoal, nós vamos anotar e depois nós vamos entrar em contato com vocês e conseguir responder, tá bom? Porque nós vamos conseguir falar tudo agora. Eu vou falar algumas coisinhas aqui né, algumas dúvidas que surgem, enfim. Então, falando, né, em relação a esse diagnóstico, Irene, nós sabemos então que tem os problemas de fala nas crianças, no adulto, né? Você falou várias coisas várias interferências que podem ocorrer. Lembrando também que nós não vamos falar hoje dos casos relacionados a problemas neurológicos, tá? A nossa ideia é realmente falar em relação a essa produção, como a Irene falou, em relação às estruturas, né? Essa parte músculo-esqueletal. Então, o que está relacionado a isso que pode causar problemas tanto em crianças como em adultos, né? Então, eu gostaria de perguntar, Irene, por exemplo, se chega uma criança, e a criança já está com 7 anos e está falando errado, então qual seria a idade mais, né, até quando que uma mãe poderia esperar
porque qual é a faixa aí, em torno de 4,5, 5 anos, que nós sabemos, né, que essa criança, então, já teria adquirido todos os sons da fala. Então, qual seria essa idade ideal? É essa fase que a criança deveria ter todos esses sons? Então, normalmente a gente sabe que a literatura diz que a fala está adquirida até 5, 6 anos de idade completamente. Mas isso é muito variável, porque vai depender do nível socioeconômico, vai depender da família. Existem famílias que falam errado com a criança porque acham engraçadinho, porque a criança começa falando errado. Ah, aquele negocinho ali. E a mãe imita, e todo mundo dá risada. Isso é um reforço muito grande, claro, para a criança continuar falando errado. Então, modelos corretos são fundamentais e quando os pais ou um professor ou mesmo um paciente tem dúvidas se está dentro do normal ou não, existem tabelas maravilhosas feitas pelos linguistas, pelos aqueles estudiosos de aquisição, que não são normalmente fonoaudiólogos, mas as pessoas que estudam a aquisição de uma língua, de quando a quando que vai se adquirindo cada som e até quando a gente pode esperar. E a gente não pode negar que a escolarização, ou seja, a criança conviver com outras crianças e numa escola, agiliza mais o processo do que quando ela fica sozinha em casa com a babá, mesmo que a babá seja legal, seja boa, maravilhosa, porque o número de estímulos é muito menor do que quando ela está na escola. Então, na escola, ela tem padrões diferentes dos coleguinhos da mesma faixa etária, às vezes no recreio dos mais velhos ou dos menores. Então, esses modelos que a criança vive, eles ajudam bastante a criança a adquirir mais rápido ou mais devagar a fala, depende de aonde ela é exposta. Então, a escolarização hoje, ela é anterior ao que era na minha época. Antigamente, a gente ficava em casa até praticamente 6 anos. Era de 5 para 6 que a gente ia para a escola. Hoje, a criança nasce e já vai para a escola porque os pais trabalham. Então, não é uma crítica que eu estou falando, é a realidade. Então, observar a realidade dessa criança ou desse adolescente é fundamental. Outra coisa que eu tenho observado é que tem muita gente agora bilíngue, trilíngue. Então, às vezes, adquirir 2, 3 línguas ao mesmo tempo também acaba trazendo uma interferência, uma dificuldade maior. É bastante natural isso, porque para aprender mais de uma língua ao mesmo tempo, eu, sendo criança, mesmo adolescente, às vezes eu posso me confundir. Então, são muitos fatores, por isso que eu acho que uma história bem feita, bem tirada, quando ele nasceu, se teve interferências durante o nascimento, se teve alguma doençazinha lá atrás, né? Então, todo esse histórico do paciente tem que ser tomado com muito amor e carinho e paciência. Às vezes a mãe não lembra, às vezes quem lembra é a avó, às vezes a mãe trabalhava e quem ficou com as crianças foram os avós. Eu chamo os avós para ir lá, a avó, o avô, quem está vivo, é claro, né? Para conversar um pouco sobre isso, porque aí a gente pode ter uma ideia melhor. Então, são vários aspectos, não é uma coisa só. Isso. No passado, a gente, no máximo, levantava o quadro fonêmico. Eu quero falar um pouquinho sobre isso. Eu, às vezes, trabalho com um fonoaudiólogo que eu pergunto, você olhou o quadro fonético, como é que estava? Ela fala, quadro o quê? Aí eu falo, menina, você é fono, você tem que saber o que é o quadro fonético, o quadro, o fonema, os fonemas da sua língua, os sons da sua língua, né? É fundamental você conhecer bem isso, para você não falar assim, ela não fala o R. Primeiro, qual R? O R do rato, o R da barata, o R da barba, que é de final de sílaba. Veja que é o mesmo R ocupando posições diferentes. Então, eu acho realmente que o diagnóstico bem feito, aquele diagnóstico bem preciso, faz com que a terapia seja mais rápida. Outro detalhe, que eu na minha juventude não fazia, até porque não tinha aprendido dessa forma, é a participação realmente dos pais, quando possível, na sala da terapia. Porque os pais, eles têm outras funções, outras profissões, e eles às vezes não sabem como fazer o correto. Então a criança fala assim, eu quero a boia. Ele fala, você quer a boia? Eu vou pegar a boia para você. Que boia? A boia de pôr na praia ou a bola... Então, o modelo devolvido de forma correta para a criança, sem falar o errado,
tanto para o fonoaudiólogo, como para os pais, como para a avó, é uma coisa que nós temos que explicar, porque senão a criança fica confusa depois. Será que era boia ou bola? Porque eu recebi os dois exemplos. Ah, você quer a bola? Ah, você vai jogar bola com quem? Com o seu amiguinho? A tua bola é colorida? Então, você deu 3, 4, 5 vezes a palavra bola corretamente em contextos diferentes. Nós não vamos mandar repetir. Fala bola, fala bola. E também nós temos que ver por que ele, por exemplo, não fala esse som. Né? Nós temos alguns interferentes mecânicos, como o frênulo da língua, que antes, lá no passado, ele não era tão estudado, não era conhecido. E hoje, gente, os dentistas que eu recebo de pacientes de dentistas, né? Não vem nem da mãe ou da escola, mas de dentistas. Você acha que esse freno tá bom ou não tá? Você acha que a gente tem que cortar? Isso vai interferir ou não vai? Então, o frênulo da língua tem sido muito estudado, muito publicado. A nossa colega Roberta Martinelli, que criou até um protocolo para avaliar o frênulo do bebê já, que é para a amamentação poder ocorrer de forma correta. Então, isso tudo são detalhes que no meu começo de vida, quando eu me formei em 77, fui começar a trabalhar já em 78, a gente não tinha conhecimento. E hoje a gente não tinha esse conhecimento. Verdade, não tinha. Hoje nós temos muitos artigos mostrando a importância, por exemplo, de olhar as estruturas da boca, que são os dentes, a língua, o frênulo da língua, né? Se ele tem problemas, por exemplo, de ronco, está sempre com a boca aberta, então, porque boca é para ficar fechada, não é ficar aberta. Mas se ele tem obstruções nasais aí, né? Se a parte respiratória não está bem, é claro que eu não vou falar bem também, certo? Porque eu estou tudo obstruído. Então, tem muito detalhezinho pequeno, mas importante, e que vai te dar o diagnóstico correto para você fazer a terapia mais precisa, mais direta. No passado, o que a gente fazia? Exercício de OFA, né? Linguinha para fora, linguinha para dentro. Isso aí não serve para nada, gente. Me desculpa se eu estou tirando o tapete de alguém aí, mas gente de Deus, assim, eu para falar, você, sua filha, seus parentes não sabem pôr língua para fora, para um lado e para o outro, para falar. Né? Então, a gente tem que ver se a língua não mexe direito, por quê? Tá? Ele tem problema respiratório, mantém a boca aberta, então a parte respiratória é fundamental. E a criança que está com a boca aberta tenderá a ter um tônus diminuído de todas as estruturas, a bochecha, o lábio, a língua, né? Então eu tenho que estar atenta a isso. Eu acho que a fonoaudiologia atual, né, ela é muito diferente da que eu terminei a faculdade. Não é porque os meus professores eram ruins, muito pelo contrário, eu me orgulho dos meus professores na PUC de São Paulo, até hoje. Mas era o que a gente sabia. E o que a gente sabia é diferente do que se sabe hoje. Então, ler é outra coisinha importante. Ler artiguinhos, né? Isso eu vejo que a pessoa tem uma preguiça de ler artigo, principalmente porque os malditos vêm tudo escrito em inglês, certo? Então, nem sempre todos tiveram a oportunidade de aprender a ler inglês, mas tem que se esforçar. Os melhores artigos, né? Eles estão muitas vezes são publicados em outras línguas, até para serem lidos no mundo inteiro. Porque ler português são poucas as pessoas que leem do mundo, né? Então, tem que ler, gente, tem que ler. Tem que estudar o que são as possibilidades daquela fala tá alterada, para não ficar fazendo a criança assoprar a língua de sogra, né? Chupar sei lá o quê, porque não é isso. Eu vou fortalecer a bochecha. Mas a bochecha tem participação na fala? Mas o quê? O que é isso? Certo? Que tipo de participação ela tem para falar fazendo isso? E de uma forma em geral, eu já paro para poder dar o comentário dela. De forma em geral, a fala é um ato motor, né? Que ele é aprendido pela repetição e pela orelha, de ouvir os outros falar. Então, se os pais ou a avó, sei lá quem, fala errado, a tendência da criança é falar aquilo que engraçadinho que ele fala. Eu quero desmaiar quando eu ouço isso. É muito engraçadinho. A senhora vai ficar vendo no seu filho falando que bambeio né? Tem que dar um tempo. Então, ter a mãe junto
Eu acho que isso é uma coisa que eu aprendi um pouco até com a Roberta Martinelli, a história de, nesses casos, ter alguém na sala com você que seja participante da família ou não. Eu tenho pacientes, às vezes, que os pais hoje, mãe e pai, trabalham o dia inteiro. Então, vem a babá, põe lá na sala para assistir. Veio o motorista trazer a criança, põe na sala para assistir. Eu gosto muito de trabalhar com uma pessoa que não é que ele vai fazer o nosso papel, mas ele vai passar a dar modelos corretos, ele vai entender a importância de sempre repetir. Mesmo que a criança falou errado, nunca dá falar errado, para depois não é assim, é assado, e sim repetir, você quer a bola? Eu vou pegar a bola para você. Então, você falou 2, 3 vezes a palavra correta, em diferentes estruturas, em diferentes frases, e não é a boia, é a bola. Quer dizer, quando eu dou 2 modelos, eu fico confusa, e daí eu não sei se é para falar boia ou bola. Qual que minha mãe queria, minha fono queria, minha avó queria. Então, sempre dá um modelo correto. E sorriso na cara. Isso é importantíssimo, porque não pode ser uma terapia assim, não é isso, é aquilo. Tem gente que fica brava, fica nervoso. Gente, nós não podemos ficar bravas e nervosas, né? Ou nervoso. Então, tem que ter realmente, eu acho que amor acima de tudo para dar, né? E amor é compreender a dificuldade deles e dar modelos corretos e repetir a palavra em várias frases diferentes, mas sempre com o modelo correto. E lidar com os pais para isso também. Eles também têm que aprender isso. Então, eu fazer reuniões com os pais sistemática ou deixar os pais assistirem a terapia. Eu, de um tempo para cá, eu comecei a deixar, se era a babá que trazia, ela assistia a terapia. Ela não tinha direito à fala, ela tinha direito a ouvir. No final, ela podia perguntar. Se era um motorista, para dentro. Tá? Porque os pais trabalham. Não é um crime o pai não vir. Né? Eles trabalham. Né? Hoje então, em dia... é muito importante essas pessoas também participarem da terapia. Eu amo quando você tem alguém lá participando, né? Fala, querida, você quer falar? Então, não, é que as pessoas estão falando várias coisas aqui, vários comentários, né? Estão falando exatamente, o Patrícia falou, é importante conscientizar, né? Quem convive com a criança, da alteração que tem, e conscientizar a criança do trabalho que vai ser realizado, né? Sempre dando modelos corretos, como a Irene falou, e ela falou, realmente, antigamente era muito diferente, as coisas mudaram. Antigamente fazia-se exercício pelo exercício, hoje não. Hoje os exercícios são nas funções, hoje entende-se a importância da função correta. E como a Irene comentou, existem muitas interferências. Ela falou em relação à respiração. Né? Então, como ela comentou que às vezes a criança tem um problema respiratório, né? Então, uma adenoide com alteração, tem algum problema que faça com que essa criança respire pela boca, acaba, consequentemente, com um posicionamento baixo de língua, mudando a estrutura, como a Irene falou, a estrutura óssea é importante. Se ele fica com o posicionamento baixo de língua, vai ter um estreitamento na arcada superior, na maxila. Então, é uma bola de neve, um fator que leva ao outro. Por isso que a Irene enfatizou a importância da avaliação correta, né? De nós encaminharmos para os outros profissionais quando for necessário para poder entender essa avaliação, né? E outra coisa que a Irene falou importante é a leitura. Né? Na Abramo, né, na Pulso, da editora Pulso, a Abramo tem uma coleção de publicações em relação à motricidade orofacial, então que pode auxiliar muitos dos profissionais também, né, que às vezes têm mais dificuldade na leitura com o inglês, embora muitos artigos são em inglês, mas tem esses livros, né, essa coleção toda da Abramo que ajuda bastante, né? A Tessitori pediu, Irene, para você falar um pouquinho da Abramo. Olha, deixa eu agradecer a todos. Tem muita gente querida aqui, eu só posso agradecer todos que estão aqui, né? Então, depois então a gente eu estou lendo todas as mensagens que as pessoas estão passando, né? E, de fato, é uma coisa bastante importante que está sendo colocado.
E é pena que às vezes tratar de mel está excelente, eu também acho. Mas realmente essa coleção dos livros que são editados pela Pulso Editorial, que são dos eventos da Abramo, porque a Abramo, que é a Associação Brasileira de Motricidade Orofacial, ela faz um evento por ano. Esse ano a gente já estava com o evento praticamente pronto e por causa do nosso Covidzinho, a gente teve que cortar, né? Nós vamos só para a próxima vez. Gente, olha o Franklin Suzane Bar do Peru aí, tô emocionada. Olha que graça. Aqui. Eu conheço um monte de vocês, um ou outro estou perdendo aqui, eu estou aflita até. Tem muita gente querida. Muito mesmo. Eu acho que o que é importante é a gente estudar sempre, porque a ciência muda. E se a gente não está atenta, não lê, não está acompanhando as mudanças, às vezes a gente pode repetir velhas técnicas, né? Que não são mais tão poderosas como a gente imaginava, porque tem coisa... Não é que elas eram ruins, porque a gente trabalhou nas técnicas antigas de forma boa, só que o trabalho era muito mais extenso, longo. Era muito longo. Então, hoje nós temos um trabalho que é mais rápido, a gente dá alta mais depressa, o que é muito bom para você, porque vai receber mais pacientes. Então, eu desliguei, desculpa. Tá. Então, eu acho que isso é uma coisa importante, a gente saber que, apesar de a gente ter, todos nós que estamos aqui, esses nomes lindos, maravilhosos, essas mensagens que estão me emocionando, estou quase chorando aqui, tanta mensagem linda que eu estou recebendo, mas o fato de nós sabermos não quer dizer que não tem coisa melhor do que aquilo que a gente sabe. Então, estar sempre fazendo cursos de reciclagem, né? Lendo principalmente, porque às vezes a gente não tem tempo de fazer o curso, mas lendo o que tem saído mais atualmente, e para quem lê bem inglês, acompanhar a ASHA, porque a ASHA, que é a Associação Americana de Fonoaudiologia, é fora de propósito eles têm muito dinheiro, então eles têm como fazer para estudar mais profundamente e com mais sabedoria ou com mais técnica, muita coisa que nós não temos. Então, procurem, faz um esforço. Eu também não sabia ler inglês, eu me matei tentando ler e aprendi na marra, né? Para não dizer porrada, né? E aprendi. E aí você vai ver assim como às vezes a gente está sem possibilidade de conhecer aquilo. Quando a gente lê lá, a gente fala, puxa, isso fez sentido, eu estava até pensando assim, e aí aquilo te abre a cabeça. Então, estar acompanhando Inglaterra, Estados Unidos, Austrália, eles três fizeram um pacto entre eles, estudam junto e publicam coisas maravilhosas. Então, gente, vai atrás disso, procura fazer mais cursos, nem que seja de curta duração, só para dar aquela atualizadinha. Eu que tenho 42 anos de formada, continuo lendo e estudando. E sempre tenho medo de estar fazendo coisa meio atrasadinha. Então, a gente tem que continuar na luta aí. Então, vamos... eu estou com medo da gente terminar. Posso perguntar mais algumas coisinhas aqui? Pode. Posso, Irene? Pode, bom, claro. Assim, é que... Tá, imagina. Irene, em relação, você falou já do frênulo, mas nós sabemos lá no Cefac quantas crianças chegam para a gente com essa questão do frênulo. Então, por isso que eu vou dar uma retomada aí, porque nós sabemos o quanto ele interfere e tem muitos casos que chegam para nós lá, né? Chegam para a Irene avaliar, eu acompanho, e ela fala, a criança chega às vezes com 11 anos e fala, olha, eu já passei em várias fonos, ele já fez fono tantas vezes, mas ele ainda fala errado. Então, Irene, e a causa muitas vezes está onde? No frênulo. Então, vou pedir um favorzinho, se você fala um pouco do frênulo, da interferência dele, se você puder mostrar, porque como tem muitos queridos aqui fonoaudiólogos, mas tem pessoas que não são. Se você puder explicar um pouquinho o que é o frênulo e como que ele pode interferir, por favor. Tá bom. Tem uma pergunta, eu estou lendo tudo que vocês estão escrevendo, estou quase chorando aqui de ver tanta gente querida aqui. Nem eu imaginava que tanta gente linda ia estar aí.
mas tem uma pergunta que me foi feita aí, que eu li, que é assim, se tem a possibilidade do Cefac ser online. Nós estamos realmente fazendo isso, tentando, porque a gente sabe que levar o curso para lugares muito longe do Brasil tem sido, às vezes, muito difícil e muito caro. Então, a gente está, até pela pandemia, nós já estamos fazendo algumas coisas online. A gente está tentando também se atualizar nesse sentido de tecnologia, né, para poder levar esse conhecimento um pouquinho mais longe, às vezes, para quem está lá em cima, lá no norte, nordeste, sei lá, sudeste. Às vezes é mãe, nós somos, a maior parte de nós somos, né, mulherada, tudo é mãe. Então não pode largar para viajar não sei quantas horas. É uma ideia que nós, com a pandemia, tivemos de fazer. Então, quem estiver pensando nisso, vai procurando a gente, porque a gente está amadurecendo essa ideia. A gente não tem essa experiência ainda, mas nós já começamos algumas coisas pequenininhas para fazer isso, tá? Olha, Sim, desculpa, diga, eu perdi o nome de quem perguntou. Ela pediu indicação, né, de cursos para reciclagem. Eu vou sugerir entrar no site do Cefac, né? Lá tem uma série de cursos que você vai olhar de acordo com o seu interesse, a sua área de atuação e ver o que mais dá certo para você. Os cursos serão todos online nesses momentos, então já eles estão sendo adaptados, como, né, a Irene comentou. E então entra no site que lá tem essas sugestões que você pediu, tá bom? adorei. E Difícil estudar com duas crianças na pandemia. é verdade. Linda. Nos ajudem. Ai, É Deus, verdade. nós mulheres, olha, Cristiane, nós mulheres somos capazes de dar conta de cada coisa que nenhum homem tem esta capacidade, tá? É Então, verdade. fica fria que você vai achar um caminho aí. Tá. Bom, então, Irene, vamos retomar na questão do frênulo, porque Tá, vamos. é um Eu vou... fator que interfere muito. Muitos casos nossos são decorrentes de frênulos mal avaliados, muitas vezes, É, né, já eu estão. quero dizer que eles não foram mal avaliados. Eu acho que a gente não tinha esse conhecimento, então a gente Isso. não sabe o que é normal. Então, ó, rapidamente, né, uma aulinha de Tá. frênulo aqui, utilizando minha mão, que você vai ver. Oba, Ó, oba. aqui tá a minha mão, tá? Minha mão é a língua, ó. Hã? Eu levantei a língua. Vou fazer com a mão, que é bem maior do que a Sim. língua, certo? Então, aqui está o chão da boca. O freno vai sair do chão da boca e vai se fixar, tá? No meio da língua. Quando ele passa do meio da língua, se ele passar um pouquinho, tudo bem, na boa, tá? Mas quando ele passa muito, ele vai limitando o movimento da língua. E ele não limita só para elevar, ele limita para lateralizar também, tá? Então, a criança, o adulto, seja quem for, ele vai tender a falar com a boca mais fechada, porque a língua daí não tem que fazer uma elevação tão grande. Vejam que eu posso falar muito bem, tudo certo, com a boca mais fechada. É o que pacientes, principalmente paciente adulto, eu recebo assim. Ah, as pessoas falam que eu falo com a boca fechada. Aí você fala, abre a boca, fofo. Aí ele abre a boca, fala, levanta a linguinha. Aí ele levanta aquela língua assim, pobremente, né? Por quê? Porque ele não consegue, porque o freno está segurando. O freno não é um músculo. Meninas, meninos que estão aí, não é um músculo. Ele não sendo um músculo, tá? Que isso é uma coisa importante, ele é uma membrana mucosa. Se eu cortar, não vai morrer a língua, tá? Não tem problema. Então, claro que isso quem faz são profissionais da área, normalmente da odontologia ou da otorrinolaringologia. Também pediatras fazem, mas é menos frequente. E depende do que pediatra ou profissional gosta. Tem gente que detesta fazer cirurgia, né? Então, o que vai ser feito? O bebê nasceu, vai lá, olha o pezinho, o zoinho, o narizinho, sei lá mais o que. Olha a linguinha também, né? Isso é muito importante. Aí você fala, eu recebo criança, a Rô, a gente trabalha juntos, ela vê, a gente recebe criança, bebê, 3, 4, 5 meses, com problema de amamentação. O cara não consegue segurar os peitos na boca, coitada da criança se mata, lá tá destruindo o peito da mãe, e a mãe desesperada, porque ela queria tanto dar de mamar, né? E não consegue.
Abre a boca do moleque e olha lá dentro, certo? Se o freno está segurando, como que ele vai fazer uma pega bem feita para a amamentação? Né? A Rosana é especializada nessa área, então muitas vezes nós até avaliamos juntas, porque eu estou olhando uma parte mais mecânica e ela vai ver lá como é que ele está fazendo a pega, sei lá como chama, a apreensão. Bom, não importa os nomes bonitos. Né? Mas isso é fundamental. Se você recebe uma criança que fala errado, uma criança que não está conseguindo mamar direito, que tem dificuldade para mastigar, tá? Tudo isso você vai poder, vai pensar, não vai dizer que é o freno. Ah, é o freno, é o freno. Não, virou tudo pandemia, certo? Já chega a pandemia aí do corona, né? O que é assim, é uma possibilidade e muito grande. E tem um filme lindo, maravilhoso, que não foi feito por nós, eu acho que foi pelos australianos, que a mãe está lá deitadinha na cama fazendo pré-natal, e ele está lá passando para ver como é que está o bebê e tal, com aquela maquininha dele que enxerga dentro da barriga da gente, né? Bonitinho. E, de repente, a criança abre a boca e o freno está lá. Dentro da barriga da mãe, já foi detectado que a criança está com o freno fora de lugar. Claro que o freno tinha que estar lá, é óbvio, mas ele está lá um pouco acima do que onde ele deveria estar. Então, como ele está à frente da metade, ele impede o movimento da língua. Então, desde que a mãe está com com o bebê lá na barriga, o problema já está instalado. Então, precisaria que todos os nossos pediatras, né? Quem é casada com pediatra, namorando pediatra, seja lá o que for o pediatra, irmã do pediatra, chega aí. Então, tá bom. Tem que falar isso para eles. Queridos, vocês precisam olhar também o freno. Porque as crianças vêm para a gente, os bebês, não está mamando bem. Foi avaliado o freno? Foi. Falaram que é normal. Aí você abre a boca, o freno quase não sai do chão da boca. Mas quem que avaliou isso aqui? Certo? Não vai cortar o pescoço do neguinho. Então, vocês fonos, nós todas fomos, não é vocês, eu também, que também não sabia, aprendi. Hoje já escrevi vários artigos que, se quiserem, eu posso mandar para vocês, né? É legal a gente ter essa visão que a estrutura é fundamental para quem fala, mama, para dar beijo de língua, para fazer sexo. Bom, não precisamos falar isso para ninguém, mas também. Galera, não dá, né? A freno, a língua lá dentro da boca não sai de lá. Então, tudo isso vai interferir. E às vezes a gente não sabe isso. Então, é importante vocês prestarem atenção. Uma coisa que não é nova, de 1800, acho que o primeiro artigo que eu tenho de freno é de 1886 ou 7, eu já não lembro de cor, né? Mas você já tem isso escrito na literatura muito antes de todas nós juntas termos nascido. Da 1800 já falava. E mais legal, que eu não sei se vocês sabem, lá atrás, lá bem atrás mesmo, quando os bebês nasciam, era tudo com parteira. E para vocês terem ideia, as parteiras é que com uma unha grande que elas deixavam crescer para isso, elas liberavam o freno. Então, com a unha, com a unha mesmo, porque aquilo é uma membrana mucosa, não é um músculo. Então, isso é sabido, lá tem artigo de 1800 e pouco, gente, falando sobre isso. Então, a criança era examinada, olha o umbigo, olha isso, olha aquilo, e olha o freno. E hoje isso não se faz mais, a gente perdeu isso, tá? Então, isso é muito importante, porque ele vai interferir na fala. Nas crianças mais velhas, como que interfere, ou mesmo em adultos, fechando a boca. Então, ele pode não falar nada errado, mas ele vai falar com a boca mais fechada, porque a língua não tem uma extensão tão grande, e ele vai falar assim, vai falar tudo certinho, tá? Só que se ele for ser alguma profissão que precisa de uma comunicação mais aberta e tudo mais, ele vai se ferrar, tá? Então, eles vêm pra gente, eu não sei, as pessoas falam que eu falo assim, com a boca fechada, eu não sei porque eu falo com a boca fechada. Pode falar com a boca fechada porque tem mau hálito, pode falar com a boca fechada porque não tem dentes legais, tem vergonha, pode falar com a boca fechada porque o freno está interferindo. Então, esse diagnóstico que é fundamental. Vamos dar terapia. O senhor precisa falar com a boca mais aberta. Mas como se a língua está presa? Então, a gente tem que saber fazer o diagnóstico para que a terapia seja mais curta. Fala, Cris Taniguchi. Tem outros países com lei regulamentando o teste da língua? Sim, senhora. O teste da linguinha brasileiro está traduzido para 12 línguas 12 línguas diferentes. Inclusive, como chama? Yiddish. Para Yiddish, eu não lembrava a palavra certa. Gente, está traduzido para um monte de língua. Olha que coisa linda, um produto brasileiro traduzido para um monte de língua. Super maravilhoso. Sensacional. O Ernesto está aí
Fala, Ernesto. Ai, tem muita gente que eu conheço. Irene, você é uma pessoa Né? muito querida, né? Você é uma pessoa, não tem, a fonoaudiologia, né? Tem uma gratidão enorme por você. E ouvir você falar é uma delícia. Tanto é que assim, o nosso tempo está voando e ainda tem algumas questões para fazer para você, né? Para a gente falar um pouquinho mais. Vou parar Mas, com o meu assim, entusiasmo e responder tem as muita, questões. mas olha quanta gente querida aqui. Nossa. E assim, é uma delícia ouvir você falar. Então, não dá vontade de parar de escutar. Eu sou muito empolgada porque eu amo a minha profissão. Isso, eu vou falar uma coisa para vocês. Se vocês fizeram fono, se formaram e não curtem muito, faz outra faculdade, não tem problema nenhum. Nós vamos viver tantos anos. A gente tem que amar aquilo que a gente faz, a gente tem que se orgulhar daquilo que a gente faz. E a gente tem que estudar, certo? Muito, ler muito. E saber aí. que a gente não sabe. Tem pesquisa que sai diariamente, que inferno, a gente não dá conta de ler tudo. Não dá. Né? É Mas verdade. isso é muito bom, está sendo estudado. Nossa profissão é estudada, isso valoriza a nossa profissão. A gente pensar que quantas publicações são feitas sobre o que nós fazemos, é um monte, em várias partes do mundo. Então, isso é lindo. É verdade. Isso nos dá orgulho de ser fono. Muito, e como você comentou, o teste da linguinha, que foi um teste, né, como você comentou, com a Roberta Martinelli, você também que está, né, que fez parte. Verdade, Rô, o primeiro teste foi um teste que eu fiz para adolescentes e adultos, não foi para bebê. Aí a Roberta Martinelli, né, todo mundo conhece, porque é brilhante nessa área. Ela estará conosco. Eu vou dar um spoiler, ela estará conosco também, mas futuramente. Que ótimo. Então, outra live. Mas era legal que ela trabalhava no hospital e ela recebia, sei lá, na cidade dela, só tem esse hospital, então todas as regiões, todas as grávidas iam ter os seus nenês lá. Então ela teve a oportunidade de ver o quê? As dificuldades da amamentação. Como eu tinha publicado um protocolo de freno para adolescente e adulto, viu? Quem falou é a Mafono. Tem esse protocolo para adolescente? Sim, foi o primeiro protocolo que eu publiquei, tá? Já respondi a pergunta. Enxerida, estou lendo aqui, falando e lendo e estou respondendo já. Enfim, e aí a gente falou para a Roberta, pô, precisamos fazer... Ela falou, né, eu vejo tanto bebê, por que não pegar o de adulto e adaptar para bebê? Claro que não deu para adaptar exatamente, mas deu para fazer, a partir daí, um protocolo para bebê. Então, existe um protocolo, gente, que passou por todas as etapas necessárias para ele ficar validado, etc. e tal, e está traduzido, acho que para 12 línguas já, de tão bom que é, porque é específico para bebê. Então, tem o protocolo de crianças e adultos e tem o protocolo de bebês, tá? A gente tem que usar o protocolo certo para cada faixa etária que a gente está trabalhando. Então, vocês precisam ter esses protocolos. Se vocês não têm, peçam que a gente manda gratuitamente, tá? Ninguém cobra nada por conhecimento. Tem uma mãe passou rápido aqui, uma mãe falou que você salvou o filho dela, passou rápido aqui, eu perdi. Uhum. Bom, é isso mesmo. Irene, nós vamos falar um pouquinho da fala do adulto, como você já entrou no protocolo do adulto, mas só para fechar um pouquinho em relação à fala das crianças, eu vou fazer um comentário em relação, que a gente estava falando de amamentação, de freno e tudo mais, em relação aos hábitos orais. Né, os hábitos de chupeta, mamadeira, que também interferem na fala, né? Sim, Eles claro. também vão interferir, como a Irene já explicou, né? O que acontece? A criança que faz uso, por exemplo, de uma chupeta, ela quando fala, tem muitas crianças que falam com a chupeta na boca. Então, toda a parte sensorial dela está alterada, porque aonde ela deveria tocar a língua, né, no palato para produzir um T, por exemplo, ela está com a interferência daquele bico, né? Então, a criança começa a ter um posicionamento baixo de língua, altera tônus, uma série de coisas. Então, os hábitos orais, para as mamães que estão nos ouvindo também, para elas saberem que chupar-dedo, mamadeira, chupeta, tudo isso
pode sim, né, com uso prolongado, interferir na fala da criança também. Né? É lógico que nós sabemos que tem o fator frequência, intensidade, tem vários fatores, tem a genética do indivíduo, que isso também pode contribuir para uma alteração oclusal. Né? Isso Então, quando você fala da genética, eu agora me lembrei de falar sobre isso. É importante quando vêm os pais, ou a mãe, vem a mãe e a avó, ou a mãe e outros filhos, além do paciente, examinar a todos para ver qual é o caminho que está sendo feito. Então, eu sempre examino, se eu vejo que o bebê ou aquela criança tem um freno alterado, eu vou ver o pai, vou ver a mãe, quem está no consultório. E se eu não estou vendo, não está todo mundo lá, eu peço para olhar. Eu explico para eles o que é um freno alterado, a gente mostra fotos e tudo mais. E aí, a partir disso, eles vão ver e mandar fotos para mim. Eu falo, já seu marido não veio, mas tira uma foto dele, manda para mim, que eu vou ver e respondo para você. Também tem muita pergunta se querendo adquirir os protocolos. Esses protocolos estão no site do Cefac. Nós estamos nesse inferno desse coronavírus aí. Eu não sei se vocês conseguem acessar agora, mas eles estão no site do Cefac. A gente sempre disponibilizou os nossos protocolos para quem quiser pegar. Se vocês procurarem, se por acaso não estiver mais lá, assim que voltar essa loucura, a gente coloca esses protocolos lá para vocês, que daí é só baixar gratuitamente. Evidentemente, o que nós queremos é que os pacientes, que a gente como fono cresça mostrando para o mundo, para os médicos e para todo mundo, que a gente sabe coisas importantes e que eles podem confiar no que nós estamos falando. Então, vocês podem obter gratuitamente esses protocolos diretamente do site do Cefac. Eu não vou jurar que ele já está lá, porque com essa confusão, ele sempre esteve lá. Mas eu não sei com essa confusão. Né, a Renata Cavalcante falou que acabou de acessá-los e tá eles lá. estão lá, tá? E, então, quem tiver interesse... Renata e outros. Eu até vou ver se eles estão atualizados, porque nada nasce morto, certo? As coisas nascem vivas, mas às vezes elas vão morrendo. O que quer dizer morrendo? A gente vai aprendendo coisas novas e a gente vai mudando. Então, eu e a Roberta já mudamos os protocolos algumas vezes por conhecimentos novos, a Tércia também está dizendo que está lá, por conhecimentos novos que a gente vai adquirindo. Quanto mais a gente aprende, a gente fala, pô, isso aqui dá para melhorar. E a gente renova o nosso protocolo sempre com as coisas novas também que a gente aprendeu, vem aprendendo, porque a gente continua estudando, né? Gostaria de não precisar mais, ficar o dia inteiro assim, perninha no ar, brincando com meus gatos e cachorros. Ó, gente, vamos adotando aí, gatos e cachorros, hein? Tá cheio de gente na rua, por favor. Tem que fazer minha propaganda, tá, Rô? É lógico. Então, vale a pena vocês terem os protocolos, começarem a aplicar. E na hora que vocês tiverem dificuldade, passe um e-mailzinho para mim, né? Fala, olha, eu não consegui entender esse pedaço aqui, o que é? A gente vai responder com o maior carinho, porque a gente sabe que você que está perguntando está estudando e que vai ajudar algum paciente, né? Isso é que é o mais importante. A Reopse também. Só tem lindas, maravilhosas que eu conheço aqui nesse... Tem um monte de gente querida. Obrigada, viu? Todas as pessoas que amam você, Irene, porque você, eu falei, é muito gostoso ficar ouvindo você. É muito gostoso. Eu estou preocupada que o nosso tempo está acabando aqui. Eu acho que temos mais 5 minutos. E, bom, então, eu vou só fazer mais uma perguntinha. Nós já falamos, então, que tem em relação aos problemas de fala em relação às crianças, nós falamos dos fatores que estão associados, e tem os adultos também, que você até comentou, que pode ser, sim, o frênulo, né? As questões de ATM, né? Às vezes a pessoa chega com uma dificuldade, e quando nós descobrimos, às vezes é um piercing que está na língua. Né? Fora isso. E olha, Rô, teve uma vez que foi muito engraçado, porque eu falei, mas eu tô vendo um negócio aqui na língua da criança, aí a mãe falou, o quê? Olha o meu, eu tenho 2. Aí você fala assim, então, né? Eu ia falar mal do piercing, a mãe mostra a língua com 2, a filha com 1 e a mãe com 2. Então, às vezes, você tem que até
tomar cuidado como a gente fala, porque de repente para eles é um charme, tá lindo, maravilhoso, né? E a gente tem que tomar um certo cuidado, porque eu já tomei às vezes alguns tombos fazendo críticas, onde para a mãe aquilo era lindo, maravilhoso. Então a gente precisa tomar cuidado e dizer, olha, é verdade, é bacana usar piercing, eu acho lindo, mentira que eu detesto. Mas a gente pode falar assim, olha, às vezes isso é o que está interferindo, então vamos esperar crescer um pouquinho, né? Porque agora não é o momento, e assim por diante. Porque, queira ou não, aquela bolinha na língua não está com nada, tá, gente? Atrapalha, exatamente, às vezes Atrapalha. Não é atrapalha. só para falar, é para mastigar, é para engolir, né? Sim, sim. Então não E dá, daí, você já pensou, vai realmente. dar beijo de língua, o menino tem piercing, a menina tem beijo, os piercing se engancham, quero ver como faz. Então, Irene, e você chegou até a comentar já que às vezes pode ser um problema, então, na articulação temporomandibular. Então, quer falar só mais um pouquinho, porque olha, nós temos mais 5 minutinhos, então eu vou pedir que se você fala um pouquinho mais da fala do adulto, Claro, é daí assim. se você também já dá uma mensagem aí para o pessoal, uma mensagem para o público que está nos ouvindo. Uma mensagem? É Fale o o, que você Isso, cortou? Então, cortou. depois, quando você falar da fala do adulto, deixar uma mensagem para todos que estão nos ouvindo. Eu vi que tem uma mãe que falou que não a conhecia, mas que gostou muito de te conhecer. Então, nós temos, né, tanto fonoaudiólogos como algumas mães aí nos ouvindo. Eu fico muito feliz, mamães, muito mesmo. Pode ter mamãe fonoaudióloga, mamãe não fonoaudióloga, né? Papai Sim, também. sim. E às vezes pacientes também, né? Que estão interessados em saber por que eles não falam bem, o que aconteceu. Gente, eu Sim. tô velha, porque eu conheço quase 90% das pessoas que estão passando aqui. Eu tô ficando tão emocionada de ver, olha, fulana, tá vontade de falar, olha, você tá aí, oi, tudo bem? Deixa eu ficar quieta aqui. Não, tem Então, um mas pessoal muito bom e todos atuantes, e assim, são pessoas referência também na fonoaudiologia, tem muita gente aí. tem muita gente, eu tô vendo, muita mesmo. Bom, enfim, gente, olha, assim, para a gente não passar o tempo, né, que não é permitido, né, eu acho que a gente tem que saber que a gente aprendeu muito, que a gente foi bem na escola, tirou nota 100 em todas as matérias, mas a ciência anda super rápida. E se a gente não estiver se atualizando sempre, mesmo a gente tendo sido a melhor aluna da faculdade, pode ser que você esteja defasada agora. E isso acontece comigo também. Vai pensando que não. Eu tenho 42 anos de clínica, tá? Fora a idade, que eu não vou contar aqui, que é meio chato. Mas são 42 anos na clínica. O que eu fazia no começo, o que eu faço hoje, não é que era errado antes. Hoje é mais, eu diria, mais eficaz, porque a gente aprendeu mais coisas que ajudam a terapia a ser mais rápida e mais precisa. Então, não é que a gente errou no passado. Isso é bobagem, a gente não errou. Só que o paciente levava às vezes 6, 7, 8 meses para dar alta. Hoje, em 2, 3, na área da MO, né? Sem Sim, lesão neurológica, vamos deixar isso bem claro. A gente dá sim. alta aí 2, 3 meses para o paciente. Isso é muito importante. E ter a participação ou dos pais, ou do irmão mais velho. Eu ponho até o motorista que traz a É, criança, né? Ou a isso. babá. Eu ponho na sala junto e ela aprende e ela fica contente, porque você imagina ela ou ele. Eu já trabalhei com motorista. E ele falou, Sim, nossa, doutora, quanta coisa que eu não sabia. Eu adorei fazer isso. Porque aí ele é a pessoa que está realmente com as crianças, ele ou a babá ou o motorista, porque os pais hoje trabalham, mãe e pai, é a realidade que nós temos hoje. Minha mãe ficava em casa com todos nós 6, né? Nós éramos 6, né? Eu sou a mais velha de 6, e eles ficavam, a minha mãe ficava em casa. Hoje não, a mãe trabalha, vocês são mães, aí um monte de vocês, mães, vocês têm que trabalhar, né? Quem vai é, trazer o pão para casa? Não é só o pai, né? É o pai e a mãe, um traz o pão, outro traz o bolo, tá? Então, o- isso significa que é legal trabalhar realmente junto com quem pode trazer a avó, o vô, não interessa, o irmão mais velho, para que ele possa ser um modelo. E eu queria, assim, terminar dizendo, nunca digam assim, não deixa eu pegar uma palavra chata aqui, não é trabalho, é trabalho. Toda vez que eu falo não é trabalho, é trabalho,